Eu tenho agora o doutor Edson Credidio aqui conosco e ele é médico nutrólogo e tem um currículo invejável, doutor. E eu até vou ler algumas das coisas que o senhor estudou para que o pessoal fale, não, mas eu quero fazer uma pergunta para esse médico. E você já sabe como fazer pergunta, né? Você só tem que entrar no nosso chat, eu já estou aqui com o celular na mão, lá no nosso canal no YouTube e para nós falarmos sobre obesidade infantil. Você tem alguma dificuldade em fazer com que a sua criança coma melhor e por que ela tem que comer melhor? É legal que a gente, adulto, também entenda. Mas o professor doutor Edson Credidio é médico nutrólogo, clínico geral, homeopata, angiologista e cirurgião vascular. Doutor em ciências de alimentos pela Unicamp, pesquisador convidado da Unicamp, pós-doutorado em alimentos bioativos, também pela Unicamp, né, doutor? Perito judicial em análise de alimentos, título de especialista em gestão da qualidade e segurança dos alimentos pela Unicamp, também professor e coordenador dos cursos de pós-graduação em nutrologia médica, membro titular da International Colleges for the Advancement of Nutrition nos Estados Unidos, também nos Estados Unidos, membro titular do American College of Nutrition, membro titular do Center for Excellence in Surgical Outcome, que fala assim, doutor? University nos Estados Unidos e membro titular da Academia Latino-Americana de Nutrologia. Agora, eu gostei disso. Autor de 22 livros publicados. Ou seja, a informação, todo esse seu conhecimento, o senhor não guarda para o senhor, não, é só para os seus pacientes. O senhor colocou isso também em livros para que todo esse conhecimento, essa orientação pudesse chegar aos pacientes. Sem dúvida. Agora, a nutrologia, quando a gente fala da nutrologia, doutora, a gente pensa, nós adultos, é difícil a gente pensar na nutrologia para a criança. Existe algo específico dentro da nutrologia nesse direcionamento para a criança? Existe, Rita, inclusive, a especialização em nutrologia pediátrica, né? E eu atuo como clínico geral também, então daí o fato de atender tanto adulto como crianças e já 43 anos de formado. 43? Então, uau, muita experiência, não, doutor? E realmente o livro, por exemplo, é um prazer que eu tenho, é um hobby, né? Então eu gosto de escrever, gosto de... As especializações, atualmente eu estou fazendo mais uma, né, que é a medicina paliativa, e termina agora final do ano. Então é uma coisa que eu falo, mas por que você está fazendo isso? Porque eu gosto, é um prazer muito grande, né? E aprender, a gente não perde dúvida. nunca, não, doutor? Eu às vezes falo para as minhas amigas, meus amigos aqui, né? Você de casa que me acompanha, aprenda. Eu falo, mas eu não tenho mais criança, aí meus filhos já estão tudo crescidos. Aprenda. A informação que nós passamos sempre vai ajudar você a ajudar alguém, se não for para ajudar você mesma. Todo conhecimento é válido, não, doutor? Agora, hoje o nosso tema é um tema sobre a conscientização em relação à obesidade infantil. É bom que a gente entenda, hoje a maioria das crianças e adolescentes já estão fora do peso, não é, doutor? Já. Inclusive, Rita, a dificuldade que eu noto é o seguinte, a obesidade, ela é uma doença, então ela vai levar a uma síndrome metabólica com esteatose hepática, pedra na vesícula, lesões articulares, dá problema de articulações, né? Problemas nas artérias, porque aumenta muito os lipídios, né? Colesterol, triglicérides, vai levar ao diabetes tipo 2. Então é uma doença que deve ser controlada. E nada mais eficaz do que tentar cortar na raiz, quando a criança é pequena. Não deixar ficar um adulto, criança gorda, adulto obeso, né? Hoje... repete essa frase, porque eu quero que o pessoal memorize isso, doutor. Criança gorda, adulto obeso. Então, o que tinha há muito tempo atrás, o bebê, que era lindo, maravilhoso e gordo, hoje ele é obeso. Então, nós temos que... Nem para propaganda de fralda mais, o pessoal já não está mais... Não, porque realmente não é uma boa imagem. Não. E, inclusive, essa coisa de
de achar que é obesofobia, que é... Não é, é doença e deve ser tratada, porque senão a pessoa vai morrer cedo. É difícil um obeso que vive muito, porque realmente vai minando tudo. Inclusive chega a alguns tipos de câncer provocado pela obesidade. Pela obesidade. Há uma diferença, porque a gente antes, há muitos anos atrás, a gente falava, ah, é gordinha, ah, eu tô gordinho, aquele é gordinho, gordinho. Era uma referência sem ofensa, sem nada. Era uma forma até às vezes carinhosa a gente tratar um amigo e a própria pessoa falava, não, pode me chamar de gordinho. Mas hoje existe algo em volta muito maior do que o próprio peso da palavra gordinho. É como o senhor colocou, hoje a obesidade, ela vai trazer junto com ela um monte de outras doenças. Então hoje não é só ser saudável para ter um corpo bonito, não, é ser saudável, não ser obeso, para não ter problemas de saúde. É bom que a gente faça essa diferença, né? O gordinho de antigamente, hoje é o obeso com vários problemas de saúde. Com certeza. E esses problemas, a dificuldade é essa. Hoje nós temos muitos medicamentos novos, nós temos a parte cirúrgica, mas não é o ideal, é uma coisa agressiva, né? Existem trabalhos na própria Unicamp procurando um resultado no cérebro, na parte do hipotálamo, para se tratar a obesidade. Então você veja a complexidade da coisa, né? Por isso que é importante você prevenir, você não remediar. Você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, você vai ter que fazer dieta, vai ter que fazer atividade física, porque senão volta. Então, puxa, doutor, mas não tem cura? Não, tem controle, mas vai ter que se acompanhar a vida toda. Ou seja, não é porque fez a cirurgia bariátrica, perdeu peso, não está curado, não. O senhor falou sobre esse estudo que está no cérebro. As crianças, o comportamento delas em relação ao alimento também faz parte desse estudo também? Porque... Então, hoje ainda está numa fase de cobaia, né, na Unicamp. Mas em breve a coisa vem, né? E tem medicamento que, coincidentemente, por um efeito colateral, age nessa região. Então já tem medicamentos que atuam ajudando a perder peso. Mas veja, se nós orientarmos nossos filhos desde pequena a comerem corretamente, a terem uma atividade física, não vai chegar a isso, né? A minha infância, a gente ficava mais na rua do que em casa. Era jogo de bola, era pega-pega, era taco, aquela Tinha coisa. Atividade física brincando. Brincando, só atividade física. Né? Então hoje a criança fica muito... Hoje é aqui, né? Esse é o problema, né? Porque se ela está ingerindo, dificilmente ela vai conseguir gastar tudo isso, né? Então não é só a alimentação, o excesso dessa alimentação ou aquilo que se come que vai causar a obesidade. Tem outros fatores e aí eu convido você a ficar com a gente. Eu estou aqui na companhia do Dr. Edson Credidio e eu quero você junto comigo no próximo bloco, porque aí a gente vai falar justamente sobre isso. A gente volta já. E olha, nós estamos aqui na companhia do Dr. Edson Credidio e a gente falou no bloco anterior, até ele comentou de algumas doenças que advêm da obesidade. Ou seja, a própria obesidade vai causar essas doenças consequentemente, se a alimentação, os cuidados não acontecerem na vida da criança. E eu gostei muito daquela sua frase, doutor, uma criança... Gordinha é um adulto obeso. E aí, até nós vamos colocar uma imagem agora, o doutor, apesar de ter falado sobre isso, estas doenças que estão ao entorno desse garoto são todas reais. Ou seja, uma criança obesa pode ter tudo isso, não só ainda na infância, como também na fase adulta, doutor? Pode. E inclusive a parte que eu comentei, arterial, né? E venosa, o depósito de gordura, de lipídios ocorre. E isso vai causar no futuro, né? Não digo na criança que é mais difícil, mas vai causar no adulto
infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, né? Então, por isso que eu falo que o obeso, principalmente o mórbido, o obeso chamado 3, né, tipo 3, é aquele que vai morrer devido a isso. Então, é uma doença que nós devemos ficar atentos a ela, né? E aí, eu saí para o intervalo falando sobre as causas, que nem sempre está só na quantidade que essa criança come, mas principalmente na qualidade do que ela come e aquilo que ela deixa de fazer, como praticar exercícios, enfim, outras coisas. O senhor pode nos dizer, então, o que pode levar uma criança ou mesmo um adulto à obesidade? Um dos fatores é o fator genético. Existe, né, pessoas que têm uma termogênese muito alta, que ele é o eterno magro. Ele pode comer de tudo que ele não engorda. Então tem gente que fica até com ódio dele, a pessoa, poxa, como pode? Nossa, é bom de garfo e não engorda. E não engorda. Agora, existe então a genética e os fatores ambientais, né? E procurar ingerir alimentos de verdade. O alimento de verdade é aquele que nós fazemos em casa antigamente. Eu lembro da minha família italiana, né? Credidio, crê em Deus. É credidio que Credidio, ficou credidio porque ficou, né, a sonoridade brasileira, né? Mas eu lembro que a massa era feita em casa, o molho era feito em casa, colocava no varal e hoje a comida processada ela deve ser evitada, não deve ser comprado. As indústrias que me perdoem, mas é a realidade, faz muito mal, né? E não tem gosto de comida, faz uma lasanha de caixinha, é horrível, do que o tal chefe aí, né, que faz umas coisas deliciosas. E um grande vilão, refrigerante, evitar ter refrigerante. Quem compra o refrigerante? São os pais. Não comprem refrigerantes, façam suco de fruta. A criança não vai no supermercado comprar por conta própria, com o dinheiro dela, o refrigerante e as bolachas recheadas, tudo aquilo que tem gordura, né, doutor? Quem compra são os pais. E muitas vezes o pai gosta. Os pais gostam, né? Eu tenho paciente adulto que não come legume de espécie alguma. Eu falo, puxa, mas quem era assim? Ele fala, doutor, minha mãe era assim. Então, é complicado. As crianças são clone dos pais, eles checam tudo. Se você comer mal, eles vão comer mal também. Então, procurar fazer a comida, arroz, feijão, verdura, legumes, frutas, né? Tirar o refrigerante totalmente, usar o quê? Suco de fruta. Qual que é o prejuízo do refrigerante, doutor? O refrigerante, ele tem corante, aromatizante, estabilizante, água e açúcar. Não tem nada de útil. E açúcar é o que mais tem, né? Não tem nada de útil. Agora você pega, por exemplo, um suco de fruta. Ele tem vitaminas, minerais, compostos bioativos, antioxidantes. É como se fosse um polivitamínico, um remédio, né? Então a cura está na natureza. O Hipócrates falava disso. Faça de seu alimento seu remédio seu alimento. Não é? Então nós temos que voltar ao que os nossos pais, nossos avós faziam. Cozinhar, fazer. Ah, mas eu não sei cozinhar. Faz um curso, não é? Pelo menos para fazer. Tem tanta curso de gastronomia, faz um cursozinho prático, não para ser profissional, mas para saber cozinhar. Mas, doutor, eu acho que essa desculpa, ela é um pouco falha, porque nós temos o recurso da internet hoje, também. Milhares de receitas saudáveis, com ingredientes saudáveis, para as pessoas aprenderem a fazer. Se você colocar lá como preparar alimentos saudáveis, vai vir uma lista. E a grande maioria das pessoas, nem todas, mas a grande maioria, tem acesso. Sim. Mas será que as pessoas querem mudar isso? E uma coisa importante que eu acho que a gente deveria falar sobre essas causas da obesidade, doutor, muitos adultos culpam o emocional por comer demais ou por esse desejo, essa compulsão alimentar. Isso também é colocado como algo a ser cuidado? Porque daí o fato de tentar incorporar uma atividade física. Quando fala atividade física, não é entrar em academia, andar a pé. Por que não sai a família para andar a pé?
Ah, mas é longe o bosque, a lagoa. Dá a volta aí no quarteirão de casa. Cansou, entra. Mas tem que fazer atividade física, né? Nós temos que queimar o que nós ingerimos, porque só ingere caloria, não queima, sobra, né? Eu até brinco que um colega falou, eu perdi 200 calorias. Eu falei, você fez o quê? Correu? Não, caiu minha coxinha. Ou seja, ele já estava comendo algo que não deveria. E é muito calórico. Se for calcular, por exemplo, uma fritura, uma coisa assim, é muita caloria. Então, para queimar isso é difícil. Você fica a 6 km por hora numa esteira andando 5 km, você vai gastar 200, 300 calorias. É a coxinha. É a coxinha que caiu. A coxinha que caiu. Doutor, mas se a gente pensa, existe possibilidade de nós, já os pais que estão conosco hoje, vovôs e vovós que ajudam hoje os pais que trabalham a cuidar dos netos, existe uma forma de prevenir essa obesidade? Às vezes a criança de pequenininha, já a vovó adora fazer um monte de coisa gostosa. O que fazer para que essa criança realmente cresça de maneira saudável e não venha fazer parte da estatística da obesidade infantil? Então, um dos jargões da nutrologia é comer como um rei de manhã, um príncipe à tarde e um mendigo à noite. Então, o café da manhã tem que tomar. Eu noto que a maioria, eu tenho 3 filhos, a maioria dos garotos não gosta de café da manhã. É o período que menos engorda, né? Então, um café com leite, um pão com queijo, um iogurte, uma geleia, uma fruta, sabe? Comer. Um pouquinho de cada alimento, proteína, carboidrato, dá uma equilibrada. Aí, entre as refeições, seria o café, lanche, almoço, lanche, janta e lanche. Depois do café da manhã, come uma fruta. Aí o almoço, arroz, feijão, verdura, legumes e fruta. No meio da tarde, novamente uma fruta, uma salada de fruta, um iogurte com frutas. E o jantar, preconiza jantar como mendigo. Toma uma sopa. Tomar uma Ainda sopa. com um friozinho desse, é uma delícia. Em casa nós tomamos sopa de segunda a sexta. Aí eu amo sopa. Então, é saudável, né? Porque você vai comer pesado e vai dormir, dá refluxo, dá hérnia de hiato, dá aquela sensação de mal-estar, pesadelo. Doutor, nós colocamos uma imagem agora dividindo com o pessoal de casa. Nós vamos voltar à imagem agora, é possível, gente? Sobre essa pirâmide alimentar, pensando na criança. Tá ótimo. Então, a base da pirâmide são os alimentos chamados de energéticos, massa, pães, arroz e cereais. No meio seriam os alimentos chamados de reguladores, que seriam legumes, verduras e frutas. Certo. Acima são os construtores. De um lado tem as carnes, quando fala carne é vaca, peixe, frango, peru, suína, qualquer tipo de carne. Entra também o feijão. Carne de verdade, doutor? Carne de verdade. Feijão. Leguminosas, que seriam as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, qualquer tipo. As oleaginosas, noz, amêndoa, castanha, amendoim, tudo isso, né? Seria o lado direito. Do lado esquerdo seria leite e derivados. Muita gente fala mal do leite. O leite é remédio. O leite, ele tem o melhor cálcio biodisponível que existe. O leite tem proteína de alto teor biológico, ou seja, todos os aminoácidos essenciais que nós não fabricamos. E o leite tem 456 ácidos graxos. Que alimento que você encontra isso? Todo tipo de leite, doutor? Veja, tem muita gente que fala, mas e o leite de caixinha? O leite de caixinha é um processo que faz um superaquecimento a 145 graus e um resfriamento abrupto. Então mata todas as bactérias. Por isso que ele dura 6 meses. Aí fala, mas eu vi que puseram soda. Soda cáustica. Mas isso é fraude. Aí, tanto é que a empresa que colocou praticamente fechou, né? Hoje, a Anvisa, ela faz a leitura do que é fraudado, né? Então, dessa pirâmide alimentar que nós vimos, a base seria essa mais antiga, 6 a 11 porções. Não dá para comer muito. Legumes e verduras, 4 a 5 porções, né? Perdão, 3 a 5 porções. A fruta, 2 a 4. A proteína, 2 a 3. Então, quando você fala da carne, 2 a 3 porções, né?
ou os alimentos que estão no grupo da carne. E leite e derivados, 2 a 3 porções. Então, um copo de leite é uma porção, uma fatia de queijo é uma porção, um copo de iogurte é uma porção. Se comer corretamente, seguindo a pirâmide, está perfeito. Perfeito. Doutor, eu gostaria muito de podermos ficar até o final do programa conversando, porque com certeza ainda teríamos muito mais para falar. Mas falamos sobre a prevenção e principalmente o que vem depois que a obesidade está instalada, que é essa lista de doenças, e é isso que nós não queremos que as nossas crianças, quando adultos, venham ter. Então eu quero agradecer a sua participação conosco hoje. Muito obrigada, viu? Espero que o senhor volte. Foi uma satisfação muito grande, muito obrigado pelo convite e realmente uma tarde muito agradável. E vamos experimentar, que aí eu vou comer de novo, a nossa focaccia hoje. Já agradeci ao doutor, nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já.